Pai do Senhor, boa tarde para todos. Meu nome é missionária Alexandra, né? Sou da Igreja Assembleia de Deus, Rua Chamada Direita, né? Na liderança do pastor Hamilton e da missionária Aline, né? E a palavra do Senhor que o Senhor me deu hoje se encontra lá em Gálatas, no seu capítulo 5, no seu versículo 16, que vai dizer: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o Espírito, e do Espírito é contra a carne, e esses se opõem entre si, para que não façais o que seja do vosso querer, mas que sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Orai, as obras da carne são conhecidas e evidentes: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, explosões de iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, homicídios, bebedice, orgias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos advirto, como já vos previ antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos vangloriemos, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Paulo aqui vai escrever sobre o espírito e sobre a carne, e sobre os frutos do espírito, né? E aqui a gente vamos aprender que nós cristãos, nós temos que matar a nossa carne todos os dias, porque a nossa carne, ela leva a gente a pecar contra o Espírito Santo. A nossa carne, ela nos leva a pecar contra as leis do Senhor. Então, todos os dias, Paulo aqui nos ensina que nós temos que matar a nossa carne, para que o Espírito vivifique em nós, para que o Espírito Santo possa vivificar sobre nossas vidas. Nós temos que todos os dias matar a carne, porque o Espírito Santo é Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz. O Espírito Santo que habita em nós, Ele nos faz florescer, Ele nos faz crescer em bondade, benignidade, caridade. Nós que temos o Espírito Santo, nós carregamos dentro de nós esses dons. Nós temos o dom do amor, o dom da caridade, o dom da fé, o dom da amizade, o dom do companheirismo, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo do Senhor. Então, aqui Paulo está nos ensinando, né? A palavra do Senhor lá em Ezequiel 37 vai dizer que a mão do Senhor vem em espírito e leva Ezequiel a andar por um vale de ossos secos. E Ezequiel, ele vai olhar com um olhar espiritual. E o olhar espiritual de Ezequiel vai fazer com que a fé dele, né, passa a crer que aqueles ossos possam reviver. E isso é fruto do Espírito, é fruto de fé, porque Ezequiel vai olhar com fé para aquele vale, né? E ali, conduzido pelo Espírito Santo, ele vai profetizar, porque o Espírito Santo, ele nos dá dom de profetizar, dom de curar, ele nos dá dom de língua, discernimento de língua. Então, quando o Espírito Santo está sobre nossa vida, ele nos dá legalidade de profetizar sobre o vale, sobre o deserto. Você tem legalidade para profetizar sobre a tua vida. Por quê? Porque você está guiada pelo Espírito Santo. E nessa tarde, nós temos a liberdade de falar para o Espírito Santo aonde nós queremos florescer hoje. Que fruto nós queremos dar na presença do Senhor nessa tarde? Aonde nós queremos que o Espírito Santo toque para que a gente possa dar frutos? Porque a carne, ela nos leva, irmão, a pecar. Os pecados da carne, ela nos leva a afastar da lei do Senhor, como diz Paulo. A palavra vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Nós temos que saber o que nos convém e o que não nos convém. Porque a gente faz parte da Babilônia, mas a gente não pertence à Babilônia, como Daniel. Daniel ali orava 3 vezes ao dia e direcionado pelo Espírito Santo, Daniel ele vai chamar ali o cozinheiro e vai dizer, olha, separa o meu alimento. Por quê? Porque Daniel sabia que aquele alimento que estava sendo servido ali poderia matar o teu espírito, poderia fazer ele ficar fraco. E Daniel não queria enfraquecer na fé, Daniel não queria perder a sua fé, Daniel não queria perder a sua ligação com o Senhor ali dentro da Babilônia. Ainda que ele estivesse servindo ao rei, ele não queria perder a sua ligação. Então, trazendo por dias de hoje, irmão, nós temos que aprender a separar os nossos alimentos, nós temos que aprender o que vivifica o nosso espírito dentro de nós, o que faz o nosso espírito ficar forte, o que faz o nosso Espírito Santo vencer todas as batalhas, porque se Daniel comesse daquelas comidas, daquela iguaria do rei, Daniel ficaria como os outros jovens, fraco, minguado, mas Daniel não, direcionado pelo Espírito. Daniel é fruto do Espírito, Daniel é fruto de oração. Daniel ele teve livramento na cova dos leões. Por quê? Porque Daniel, direcionado pelo Espírito Santo, Daniel vai orar, Daniel vai jejuar, Daniel vai pedir que separe os seus alimentos. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá livramento. O Espírito Santo ele nos impede de pecar, porque ele vem abrindo a nossa visão contra o pecado. E Paulo está dizendo para nós que o fruto da carne é para nossa condenação. Mas o Espírito Santo, que é fruto do Senhor, ele nos traz vida, ele nos vivifica. Então nós temos que aprender que o Espírito Santo, ele só se alimenta da palavra. O Espírito Santo, para ele ficar forte, ele tem que alimentar da palavra. Eu não sei nessa tarde aonde você se encontra fraco. Eu não sei aonde você precisa ser tocado nessa tarde. Mas fala com o Espírito Santo nessa tarde. Toca nessa área, Espírito Santo, que eu preciso aonde que o Senhor frutifica, que é aonde o Senhor dá frutos. Nós temos o dom do Espírito Santo. Eu costumo dizer que nós, quando a gente vai passar por tribulação, quando a gente vai passar por alguma provação, a gente não passa enganado, porque o Espírito Santo, ele nos revela. Quando a gente desce, quando a gente coloca a nossa cara no pó e começa a orar, começa a interceder e começa a aclamar, o Espírito Santo, ele nos revela o ataque do inimigo, ele nos revela o ataque do adversário. Por quê? Porque isso é dom de visão. Quando a gente tem dom de visão, a gente consegue contemplar o ataque do adversário. Então o Espírito Santo ele nos enche de dom. Ele nos dá o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom da palavra. Nós só precisamos nos encontrar e nos encaixar dentro daquele dom que o Senhor tem para cada um de nós. E Paulo aqui está nos ensinando isso nessa tarde. Que nós temos que vivificar do fruto do Espírito. Que nós temos que fazer com que o fruto do Espírito ele floresça dentro de nós. Porque primeiro, para dar fruto, tem que florescer e depois vem o fruto. Qual é o dom espiritual que você veio buscar da parte do Senhor nesta tarde? Será que você veio buscar o dom de língua, o dom de discernimento de língua, o dom de profecia? Qual é o dom que você veio buscar do Senhor nesta tarde? Peça ao Senhor nessa tarde, busca pelo dom do Espírito Santo nessa tarde, busca pelo dom que o Senhor tem para mim e para a sua vida nessa tarde, porque o Senhor tem um dom para cada um de nós nessa tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por causa da carne, por causa da legalidade da carne, Davi, ele vai pecar contra o Senhor. Davi, naquele momento, ele vai olhar para Betseba, ele vai sentir desejo por Betseba. E ali ele vai acabar caindo.
E ali, quando ele começa a se sentir fraco, como ele começa a sentir saudade do Espírito Santo, quando ele começa a sentir falta da presença do Senhor, Davi começa a clamar: por que te perturba dentro de mim, ó minha alma? Davi ali começa a sentir a falta do Senhor, Davi ali começa a orar por ele mesmo, Davi começa a interceder por ele mesmo, buscando de volta a presença do Senhor, que ele tinha perdido ao cair com Betseba. Se percebe que muitas das vezes, quando a gente peca contra o Senhor, o Espírito Santo ele nos incomoda. O Espírito Santo ele nos incomoda, ele nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo ele não deixa a gente ter paz enquanto a gente não busca o perdão pelo pecado cometido, como foi com Davi. Ele reconheceu o seu erro. Davi, naquele momento, ele vai falar para o Senhor: Senhor, não retire de mim o teu espírito, ainda que eu pequei contra ti, Senhor, mas não retire de mim o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele vai sentir falta da sua adoração. Davi vai sentir falta da intimidade com o Senhor. Davi vai sentir falta do tempo que ele falava com o Senhor. Porque o pecado agora começa a fazer com que Davi se sinta fraco, se sinta rejeitado. Mas quando ali o profeta Natan vai falar com Davi, Davi agora ele vai pedir perdão ao Senhor. Davi agora ele vai colocar a sua cara no pó e ele vai começar a clamar, porque Davi viu que a sua alma estava abatida. Davi viu que a sua alma estava enfraquecendo sem a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando ele começa a clamar, o Senhor então vai lá e perdoa Davi pelo ato que ele cometeu, porque Davi reconheceu. E muitas das vezes a gente só sabe orar: Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Mas o Senhor quer ouvir qual é o seu pecado, assim como ele ouviu Davi. Nós temos que dizer para o Senhor qual é o nosso pecado que necessita ser perdoado, para que a gente possa sentir de novo a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo que habita em nós possa novamente dar fruto, que o Espírito Santo que habita em nós possa novamente florescer. Nós temos que dizer para ele qual é o nosso pecado. Não basta só dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Não. Oh, Arabassuri Anderebandassai. Nós temos que confessar para ele aonde a gente erramos. Porque nenhum pecado fica encoberto aos olhos do Senhor. E o próprio Espírito Santo, ele começa a nos incomodar. Nós somos fruto do Espírito. Nós somos fruto do Espírito. E aonde o Espírito Santo habita, não pode ter legalidade para a carne. Aonde o Espírito Santo habita, a carne não tem que ter legalidade. Porque se na minha vida é o Espírito Santo, eu tenho que renunciar ao meu eu. Eu tenho que renunciar às minhas vontades. Eu tenho que renunciar à minha carne. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos fruto do Espírito Santo, porque através da fé de alguém, um dia que orou por mim e por você, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos perdoou, o Senhor derramou sobre nós a tua unção, a tua graça, o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito Santo, porque alguém intercedeu, porque alguém clamou. Nós somos fruto do Espírito Santo. E muitas das vezes, por covardia, por medo, nós queremos enterrar os dons e o talento que o Senhor nos deu. Quantas pessoas estão com os dons e talento do Espírito Santo enterrado? Quantas pessoas já não falam mais em mistério? Quantas pessoas já não falam mais em língua? Quantas pessoas já não sentem mais a presença do Senhor? Porque tem retido o Espírito Santo, tem impedido o agir, o mover do Espírito Santo na sua vida. Talvez por vergonha de ser usado, talvez por medo do que vão dizer. Mas saiba de uma coisa, que quem te conduz
que quem coloca a palavra na tua boca é o Espírito Santo de Deus. Se eu e você hoje somos conhecedores da palavra, se eu e você hoje adoramos, é porque o Espírito Santo, ele fez frutificar em nós o dom e o talento que hoje eu e você temos para profetizar, para orar, para decretar vitória, para decretar a cura. Nós somos fruto do Espírito Santo. Hoje nós não somos mais a carne. Hoje a carne não pode mais nos conduzir. Hoje a carne não pode mais nos direcionar. A carne hoje não pode mais definir quem somos, mas sim o Espírito Santo. E se o Senhor disse que você é um profeta, uma profetisa da casa dele, você pode crer que você é. Nós carregamos dentro de nós o dom do Espírito. Se você tem o dom de cura, vai para o hospital orar, vai para o hospital profetizar. Se você tem o dom de oração, ora. Se você tem o dom de revelar, deixa o Senhor te usar, não retém o Espírito Santo, fale em língua, dê glória, dê aleluia, mas não retém os frutos do Espírito que está sobre ti. Quando ali Eliseu vai com teu servo ali cortar madeira, né, para aumentar a tenda, porque o lugar estava pequeno, o machado vai cair na água e ele vai dizer: ah, meu senhor, não era meu, era emprestado. Aquele homem estava dizendo que aquela ferramenta não era dele, que aquela ferramenta era emprestada. E Eliseu então vai tocar na água com galho e o ferro vai flutuar. E nessa noite o Espírito Santo está falando para mim e para você. Aquilo que nós temos não é nosso, é do Senhor. Os talentos que nós temos não é nosso, é do Senhor. O dom que nós temos não é nosso, é do Senhor. Nós temos que fazer frutificar. Nós temos que fazer com que os dons do Espírito Santo que está em nós se multipliquem a cada dia mais, usando de maneira correta. Não retenhas o que o Espírito Santo tem para a tua vida. Por muitas das vezes oramos: Senhor, Senhor, eu quero, Senhor, o dom de profetizar, e não profetizamos. Muitas vezes falamos: Senhor, queremos o dom de cura, e não profetizamos a cura. Muitas das vezes esperamos que alguém venha até nós profetizar, se nós temos o dom para profetizar sobre nossas vidas, porque o Senhor já nos deu esse dom. Oh, elebanda surianda rabanda cai. Neemias, guiado pelo Espírito Santo através da oração, porque o Espírito Santo revelava a Neemias, para que Neemias viesse tampar as brechas, para que a obra fosse edificada. Ele estava exilado, ele não estava nos cultos, ele não estava nas consagrações, mas mesmo assim ele não perdeu a intimidade com o Espírito Santo. O lugar que ele estava não definiu quem ele era. Ele sabia que ele era adorador, ele sabia que ele era servo do Senhor, ele sabia que ele estava diante de uma obra. E Neemias não se acovardou em meu exílio, em meu cativeiro, mas ele clamou, mas ele adorou o nome do Senhor. Eu não sei qual é o exílio que você está enfrentando nessa tarde que está impedindo você de adorar. Eu não sei qual é o exílio que você está enfrentando nessa tarde que está impedindo os dons do Senhor se multiplicar na tua vida. Eu não sei qual é o exílio que você está enfrentando nessa tarde que você já não consegue mais sentir a essência do Espírito Santo sobre ti. Mas nessa tarde, receba o renovo do Senhor. Receba o renovo do Senhor. Receba a unção do Espírito Santo, a unção de ousadia. Não deixa que os talentos que o Senhor te deu se enterrem. Por causa das lutas que você está passando, por causa das provações que você está passando. Mas faça florescer, faça frutificar o fruto do Espírito Santo que está em você. Não deixe se abater por causa da adversidade. O Espírito Santo é mansidão, é amor, é paz. O Espírito Santo não é guerra. Se tem alguém te confrontando, ei, se cale, porque o Espírito Santo ele é paz. O Espírito Santo ele é mansidão. Não deixa ninguém tirar a sua essência, não deixa ninguém tirar a tua paz, porque alguém acha que você tem que ser assim, que você não canta bem, que você não prega bem. Ei, quem prega através da tua vida é o Espírito Santo. Descansa o teu coração.
Ah, meu Deus. Ana, mulher de oração, mulher de fervor, mulher que não desistiu em meio às provocações de Penina. Por quê? Porque Penina estava olhando com o olhar da carne. E quem olha com o olhar da carne não testifica com o olhar do Espírito. Quem olha com o olhar da carne só conhece o que é da carne. Mas quem olha com o olhar do Espírito entende o que é espiritual. E Ana sabia que aquilo que ela ia gerar seria do Espírito Santo, seria de Deus. Ana sabia que o que ela gerava não era dela. Então, os dons do Senhor que a gente gera todos os dias não é nosso. Os dons que nós temos, os talentos que nós temos, é para impactar uma multidão. Os dons que nós temos é para salvar uma multidão, é para a gente interceder, para orar. O dom da palavra é para você libertar vidas que estão cativas, que estão aprisionadas. O dom da palavra, ele precisa ser aperfeiçoado a cada dia. A palavra do Senhor não pode ser encoberta, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então não é tempo mais de alimentar a carne, sim o espírito. O espírito precisa estar alimentado, precisa estar fortificado. Para que ele possa dar bons frutos, ele precisa estar alimentado. A terra precisa estar preparada. Porque o oleiro, ele não trabalha com qualquer barro para poder formar o vaso. O barro tem que ser bom. Ele vai pegar o barro, ele vai limpar, vai tirar toda a sujeira. E ali ele vai levar para a roda e vai começar a preparar. Então eu e você somos vaso. Mas somos um vaso cheio do Espírito Santo. Eu e você somos um vaso, mas um vaso cheio da presença do Senhor. Então não temos que temer, nós temos que confiar naquele que nos chamou, naquele que nos enviou. Talvez a sua batalha esteja grande. Talvez você esteja sendo perseguido. Ah, mas missionário aqui na minha terra, eu não posso falar de Jesus, eu não posso pregar Jesus. Seja a Bíblia viva, seja a palavra viva do Senhor, porque você tem esse dom de pregar, mesmo que você não esteja diante de uma Bíblia, mas você tem esse dom de pregar, de profetizar, de falar do amor do Senhor, porque isso é fruto do Espírito. O próprio Jesus, ele é fruto do Espírito, porque o Espírito vai colocar sobre Maria, no ventre de Maria. Então, aquilo que é fruto do Espírito, aquilo que nós que carregamos o Espírito Santo, nós que somos fruto do Espírito, nós somos perseguidos, nós somos apedrejados, nós somos caluniados, porque foi assim com Jesus. Satanás entendeu que ele era fruto do Espírito. Então Satanás veio para atormentar, Satanás veio para acusar, Satanás veio para condenar aquele que não tinha pecado. E ele foi para a cruz como um cordeiro mudo por ser fruto de Espírito. Porque Satanás sabe que nós que somos fruto do Espírito, que temos o dom do Espírito Santo, nós somos uma arma na mão do Senhor, nós conseguimos resgatar a vida, nós conseguimos tirar a vida do pecado, da escravidão, nós conseguimos tirar a vida da mão de Satanás. Paulo vai dizer que hoje nós não somos mais escravos da carne, mas somos libertos pelo Espírito Santo do Senhor. Você não é mais escravo da tua carne, porque o preço pela tua liberdade já foi pago naquela cruz. Quando o Senhor morreu pelo meu e seu pecado, o preço já foi pago. Por isso, quando o Senhor ele vai curar o enfermo, ele vai dizer: vá e não peques mais, perdoados estão os seus pecados. É o Espírito Santo já começando a trabalhar. É o Espírito Santo já começando a florescer dentro desta vida. É o Espírito Santo já começando a gerar fruto dentro desta vida.
Porque o paralítico acaba de ser liberto, ele acaba de ser curado, mas o Senhor vai dizer para ele: vai, não peques mais, porque o pecado te aprisionou, o pecado te fez ficar paralisado há 38 anos numa posição só, a qual você não conseguia se mover. Mas quando Jesus chega e libera a palavra para aquele homem se levanta e ele vai. Por quê? Porque através da palavra, o Senhor fez com que aquele homem ficasse curado. Não foi o movimento da água, não foi o movimento da água, mas foi a palavra liberada da boca do Senhor que fez aquele homem se erguer, fruto do Espírito. Então, se você tem legalidade, se você tem o Espírito Santo dentro da tua vida, você tem legalidade para repreender o mal, para expulsar o mal, você tem legalidade para não aceitar aquilo que o inimigo tem lançado sobre a tua vida, você tem legalidade para repreender a tempestade, para repreender o vento. Por quê? Porque você está cheia do Espírito Santo, e quando nós temos o Espírito Santo, nós somos fruto do Espírito, e quando a gente é fruto do Espírito Santo, a gente tem autoridade sobre toda a potestade maligna, nós temos autoridade sobre o vento, nós temos autoridade sobre o mar, porque o Senhor nos dá essa legalidade. Quando Sambalat e Tobia vêm para tentar embargar a obra na vida de Neemias, ele tem carta. E quem libera essa carta para ele? Carta de autorização, carta de segurança, é o Espírito Santo de Deus. O fruto de uma oração trouxe a Neemias respaldo e legalidade para ele ir edificar a obra aonde estava o sepulcro dos seus pais. Entenda uma coisa, que se toda vez que eu e você tentarmos pela nossa carne, nós vamos sair frustrados. Mas quando a gente deixa que o Espírito Santo, ele toma o direcionamento da nossa vida, ele entra nos nossos problemas, os nossos problemas são resolvidos. Quando a gente entrega na mão do Senhor aquilo que tem nos afligido, o Espírito Santo entra em ação. A tua fé tem que gerar fruto. A tua fé tem que chamar a atenção do Espírito Santo. A tua fé tem que comover o coração do Espírito Santo. Porque Pedro e João, guiado pelo Espírito, indo para a hora nona, vai dar de cara ali com aquele homem. E eles vão dizer: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Autoridade do Espírito. Autoridade para repreender a enfermidade que estava sobre aquele homem através da palavra. Bastou uma palavra para aquele homem se colocar de pé. Bastou uma palavra só. Fruto de Espírito. Porque é em Espírito, é através do Espírito que nós profetizamos. Porque da nossa carne mesmo nós não podemos profetizar. Nós profetizamos do Espírito. É o Espírito Santo que nos faz profetizar. Então, os dons do Espírito Santo nessa tarde. Irmãs, começa a usar o dom que o Senhor te deu. Se o Senhor te deu o dom de adorar, adore. Adore. Coloca o seu louvor, adore. Se o Senhor te deu o dom para pregar, se lance na palavra. Se alimenta da palavra. Se o Senhor te deu dom para profetizar, profetiza. Não retenhas o seu dom. Não retenha o dom do Espírito Santo. Não deixa que o dom que o Espírito Santo te deu fique guardado, mas usa ele nessa tarde. Usa ele em seu favor. Usa ele em favor de alguém que você tanto clama, que você tanto ora. A gente tem mania de achar que oramos hoje e vai acontecer hoje. Não, nós temos que ser perseverantes, constante em oração. Porque enquanto a gente ora, o Espírito Santo se movimenta. Enquanto a gente ora, o Espírito Santo está se movimentando em nosso favor. Porque ele leva nossas orações até o Pai. Ele apresenta a nossa petição ao Pai. Então, quando o milagre acontece, é fruto do Espírito, é fruto da sua fé, é fruto da sua ligação com o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nessa tarde, irmão, nós possamos dar frutos na presença do Senhor.
Irmã missionária, o microfone está fechado. Fui eu que fechei sem querer. Eu fui fechar o da irmã Maristela e fechei o seu. Lhe peço perdão. Amém? Está ouvindo? Agora sim. Louvado seja o nome do Senhor. E vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Paulo está dizendo que a gente tem que viver e andar no Espírito, né? Então nós temos que saber quem somos, né? Dentro e fora da casa do Senhor. Se dentro da casa do Senhor nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, fora também nós temos que nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não podemos deixar que a nossa carne nos guie, que a nossa vontade nos guia, mas temos que andar guiado pela vontade do Espírito Santo. Eita, apareceu um negócio aqui, gente. Tá pedindo para reiniciar o vídeo. Pode apertar que vai aparecer sua imagem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que andar, né, segundo a vontade do Espírito, né? Muitas das vezes a gente olha assim para o ímpio e ele prospera e a gente não prospera. E o Senhor vai nos dizer que nós não temos que ter inveja do ímpio que prospera, porque eles prosperam de forma errada. Mas nós que estamos na presença do Senhor, nós prosperaremos, né? E cresceremos em graça e em conhecimento. Porque a Bíblia fala que não adianta a gente juntar tesouros na terra, a qual a traça irá comer, mas buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o espiritual do Senhor, porque nos dias atuais em que nós estamos vivendo, nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar unidos numa só fé, num só clamor, numa só ligação com o Espírito Santo, porque os dias são maus, né? A volta do Senhor está próxima. Jesus, ele está vindo buscar a tua igreja, né? Os sinais já estão aí, o Senhor já está dando sinal da tua volta. Então, que nós não venhamos perder essa ligação com o Senhor, que nós não venhamos perder essa ligação com o Espírito Santo, porque Paulo está dizendo aqui que a gente tem que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, nós temos que andar segundo o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo. Nós temos que andar, né, ligada com o Espírito Santo, incessantemente em oração, orando por pensamento, orando na intimidade com o Senhor, mas em constante oração nós temos que estar em contato com o Espírito Santo e produzindo frutos de arrependimento, frutos de perdão, né? Nós temos que produzir frutos, porque o Espírito Santo, ele nos dá legalidade, produzimos fruto através dos dons que ele nos dá. Nós temos essa legalidade de produzir frutos. Então, que nessa tarde, meus irmãos, nós podemos andar segundo a vontade do Espírito e matar a nossa carne, aquilo que nos leva a pecar contra o Senhor, aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Nós temos que renunciar todos os dias. Então, a gente tem que renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, para que a vontade do Espírito Santo seja feita na nossa vida, para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Nós temos que renunciar à nossa carne, à nossa vontade, para que o Espírito Santo comece a florescer e comece a dar frutos sobre nossas vidas. Então, que nessa tarde nós possamos começar a buscar pelos dons do Senhor, né? Que nós viemos buscar. Se ainda você não fala em mistério, busca. Se você ainda não tem um dom de visão, busca. Se você ainda não tem um dom de revelação, busca. Porque os dons do Espírito Santo, ele é compartilhado com cada um de nós na forma que a gente vai buscando, o Senhor vai acrescentando esses dons sobre nós. Então, que nós possamos buscar pelos dons do Espírito Santo. Porque ali quando a viúva passa por aquele
momento difícil na sua vida. Ela vai enterrar o seu marido, né? E o credor vai vir para buscar os teus filhos. E o credor, né, nos dias de hoje significa Satanás. Né, eles vão bater na porta da viúva e vai dizer, olha, há uma dívida, né, a ser paga, e nós vamos levar os seus filhos para quitar essas dívidas. E nós sabemos que Satanás, a todo momento, ele bate, a todo momento ele vem com uma acusação, a todo momento ele tenta nos afligir, ele tenta nos assolar, mas nós sabemos que quando a gente tem a presença do Espírito Santo sobre nós, nós conseguimos repreender esse mal da nossa vida, como fez essa mulher, porque dentro da casa tinha algo que representava a presença do Espírito Santo, que é o azeite, porque o azeite representa a presença do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo que estava na casa daquela mulher, salvou aquela mulher e salvou os teus filhos. Aquela mulher é fruto da presença do Espírito Santo, é fruto da oração de Eliseu, quando ele apresenta ao Espírito Santo aquilo que aquela mulher tinha. O Espírito Santo, ele vai multiplicar aquele azeite e aquela mulher vai viver daquele azeite que foi multiplicado. Então, que nessa tarde o teu azeite possa ser multiplicado. Você pode apresentar o seu pouco para o Senhor. Senhor, a minha botija só está no pouco, a minha botija está na reserva. Multiplica hoje o azeite sobre a minha vida, Espírito Santo. Multiplica a tua unção, multiplica, Espírito Santo, em mim hoje, nessa tarde, o teu azeite, a tua unção. Traga novamente em mim a tua presença, o desejo de te sentir, o desejo de te adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, que nessa tarde, irmãos, né, nós possamos se enquadrar dentro dessa palavra de Gálatas, né, 5, lá no seu versículo 16, né, que nós temos que matar a carne para que vivifique o fruto do Espírito Santo sobre nós. Né, onde eu estava lendo essa passagem, e aí eu falava com o Senhor, eu vejo muita gente rodando, né, no mistério, falando em línguas, mas ainda tem algumas práticas do passado dentro delas, né, que eu conheço muitas pessoas que rodam, falam em mistérios, mas ainda usa a boca para poder causar contenda, discórdia, e o Senhor falava comigo que ainda que o Espírito Santo use, mas ele está trabalhando, ele está fazendo mover para fazer a limpeza que precisa ser feita, porque tem gente que não se permite se limpar por completo, né? Então o Espírito Santo, ele vai lapidando, ele vai moldando, ele vai tirando pouco a pouco aquilo que ainda precisa ser tirado por completo, porque a gente tem que se permitir ser limpo por completo para receber a presença do Senhor. Mas tem gente que ainda não se permitiu por inteiro, né, ser limpo, que ainda não se permitiu ser trabalhado, né, como um vaso na mão do oleiro. Tem gente que ainda não se permitiu que o Espírito Santo ainda arrancasse, né, de si algo que precisa ser tirado, porque o Espírito Santo, ele não invade, ele pede permissão para tirar. Então, se a gente não permite ele fazer, ainda fica algumas coisas que precisa ser tirada em nós, e muitas das vezes se sentimos fraco, abatido. Por quê? Porque ainda tem coisa em nós que precisa ser tirada, que ainda muitas das vezes entristece o coração do Espírito Santo, que ainda que ele use pela misericórdia, mas tem coisa ainda que precisa ser tirada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que o Espírito Santo possa falar mais, né, nos nossos corações. E essa é a palavra que o Senhor me deu, né? Que é o fruto do Espírito contra as obras da carne. Então, que nós possamos nos limitar mais à carne e nos encher mais do Espírito Santo. Que nós possamos frutificar, né? Através do Espírito Santo, né? Levando a palavra para almas, né? Ganhando vidas para almas, e que nessa tarde, irmão, nós possamos refletir nessa palavra, né? Que nós possamos buscar pelo dom do Espírito, labanda subiandarabassai, parai de cominar a sebe, labanda surianderebanda cai, Deus de poder, Deus de glória. Oh, meu Pai, eu posso sentir a presença do Espírito Santo bairando sobre este lugar.
Ô, Senhor, tem gente que entrou nessa live hoje com teu coração entristecido, sabe? Precisando de um agir do Senhor, precisando de uma providência do céu. E hoje o Senhor entra com a resposta, entra com a provisão. O Senhor está dizendo assim: seja forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é com cada um de vós. Ah, não temas, porque o Senhor é com cada um de vós. Seja como Josué. Josué, ele pensou em desistir, e mediante ao luto, né, da morte de Moisés, ele se prostra, mas o Senhor vai dizer para ele: Moisés, esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Esforça-te, o Espírito Santo hoje nessa tarde é a palavra que ele dá para mim, para você. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, Senhor, te ajudo. Eu, Senhor, te coloco de pé. Eu, Senhor, te conduzo. Eu, Senhor, te guardo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? E até aqui o Senhor me deu, né, essa palavra. Eu creio que o Senhor vai falar melhor em cada coração. Amém? Glória